Que alegria imensa estar aqui com você e vamos continuar o desenvolvimento. No vídeo anterior você viu como não fazer, ou seja, fugir ao aspecto proposto. Então, os colegas levaram nota 0 porque eles não abordaram o aspecto. E o aspecto que é como que as ideias que você tem que selecionar, né? Já é o planejamento, já é o roteiro. Por isso que temas com aspectos é muito mais fácil de fazer. Por quê? Porque a banca já está dizendo para você, olha, quando você for fazer tal parágrafo, faça com essas ideias. Então, o seu trabalho é o quê? É você selecionar as ideias que a banca quer. No caso aqui, a banca está pedindo implicações éticas do emprego. Então, vamos lá, né? Implicações éticas do emprego. Então, agora vamos ver como que a Marta fez. O assunto um pouco mais tortuoso é saber como uma IA vai agir frente aos dados apresentados. Segundo a publicação da Sociedade Brasileira para o Congresso da Ciência, os modelos, os modelos usados fazem um pouco de tudo na academia, do resumo de artigo à análise de dados. Diante disso, questiona-se este modelo de IA generativa, que consegue criar modelos, comunicar, gerar hipóteses, e tudo isso ocorre dentro dos padrões éticos que são aplicáveis aos homens. Então, olha aqui, daqui da linha, da linha 8 até a linha número 15, ela está discutindo o quê? Ela está discutindo o contexto, né? As implicações, ela está trazendo a ideia central, que é as implicações do emprego da IA, né, no contexto de pesquisa científica. Beleza? É isso que ela fez até agora. Mas ela falou uma implicação? Ainda não. Então agora, né, que ela já trouxe isso para nós, ao analisarmos esse ponto, é fácil entender a necessidade de evoluirmos na transparência. Então, qual é a primeira implicação? Transparência. Com que os algoritmos são criados. Para uma pessoa do meio acadêmico, então agora ela vai fazer o quê? Ela relacionou científico, né, acadêmico científico, de uma pesquisa reflete em toda a sociedade. E o mínimo necessário é ter o quê? Clareza quanto aos métodos usados, éticas dos profissionais e lisura dos ativos envolvidos. Ética profissional e lisura dos ativos envolvidos. Então, deixa eu mudar de cor aqui, né? Para você ver os dois desenvolvimentos. Beleza? Então, quantos comentários eu vou fazer? 2. Então, primeiro, transparência com que... Então, ela trouxe uma implicação na transparência com que os algoritmos são criados. Essa aqui é a implicação 1. Beleza? Agora, o que ela tem que fazer? Então, apresentou, comentou. Como a banca pediu implicações, são 2, ok? São 2, no mínimo 2. Por isso que a nota máxima é para quem? É para quem vai trazer o quê? Desenvolveu o aspecto mencionado pelo menos 2 implicações éticas. Ela desenvolveu uma. Então, ela já está aqui, ó. Ela já está aqui, ó. Ela já está aqui, ó. Tendo mencionado uma ou 2 implicações. Então, ela fez o quê? Mencionado uma. Então, peraí. Ela desenvolveu o aspecto de forma insuficiente. O que quer dizer desenvolver o aspecto de forma insuficiente? O que é insuficiente? É quando eu faço uma ou 2 implicações. Então, eu menciono uma implicação ou eu menciono 2 implicações. Se eu mencionei 2 implicações, beleza. Mas eu fiz só uma, sou conceito 3, tá? Pega essa visão, porque não está escrito aqui. Porque faltou ou inconsistente, tá bom? Mas você vê isso, por exemplo, nas respostas que eu estou analisando aqui. Então vamos lá. Quantas implicações ela fez? Uma só. Por quê? Porque da linha 8 à linha 15, ela foi abordar o aspecto. Abordou muito bem o aspecto, ela precisa de mais linhas. Então, que trabalho a gente tem que fazer com a Marta? A gente tem que fazer um trabalho de Marta, eu preciso trabalhar concisão com você. Como deixar a Marta mais concisa? É treino, tá? É treino. Então, beleza, vamos lá. Para uma pessoa do meio acadêmico, então ela está relacionando, né? Científico, pode ser simples descobrir linha de comando. Então, para uma pessoa do meio acadêmico, pode ser simples descobrir. Contudo, o resultado de uma pesquisa reflete a sociedade. E o mínimo necessário é ter clareza quanto aos métodos éticas profissionais e a lisura dos ativos envolvidos. Então, e o mínimo necessário. Beleza? Então, tá aqui, ó. As duas, contudo, o resultado de uma pesquisa reflete em toda a sociedade. Então, tá aqui, ó. Ela apresentou a primeira ideia na transparência com os algoritmos são criados.
beleza? Aí você vê que ela apresenta uma e traz 2 desenvolvimentos, que é o que eu quero, né? O primeiro, ela relacionou por que a transparência é um problema. Quente, foi suficiente? Não, não foi suficiente. Você percebe aí que o problema não está nos algoritmos, né? Propriamente dito, como porque o pesquisador ele não cria o algoritmo. Quem cria o algoritmo é o desenvolvedor. O problema está em como que a IA está sendo utilizada para fazer aquela pesquisa científica. E o que foi apresentado, na verdade, é de domínio de quem? Porque não foi... Se você for... Aí é que está a ética, né? Cara, quem trouxe esse resultado não saiu da cabeça do examinador, do pesquisador. Saiu da inteligência artificial. Então, quem é o autor? Porque aquela conclusão ali, quem chegou não foi o pesquisador. Ele só está confirmando ela. Só verificando se... Mas quem fez tudo, quem elaborou tudo, e a gente não sabe como, né? O grande problema, a grande discussão da IA é que a gente não sabe como que ela chega aos resultados. Por que ela apresentou o resultado A e não apresentou o resultado B? Mais ou menos por que uma pessoa tomou decisão. Esse aí é a grande caixa preta da inteligência artificial. Né? E isso traz a insegurança que nós temos com nós humanos, né? Assim como você não sabe como um juiz vai julgar, né? Porque tudo depende de como que o processo é conduzido. O dono, né? O dono da empresa OpenAI, por exemplo, deu uma entrevista falando que o ex-dono, né? Um cara saiu da empresa OpenAI e abriu uma outra empresa justamente para trabalhar essa grande questão técnica da IA. Que é o quê? Pô, é uma caixa preta. Eu não sei. A gente usa uma tecnologia que a gente não sabe como que ela chega naquele resultado. Essa é a primeira tecnologia em que a parte interna do processamento do lado não só depende dos comandos e dos algoritmos envolvidos, mas depende de uma elaboração que a gente não tem domínio. Quem fala isso é o ex-dono, um dos ex-sócios da OpenAI, da empresa que hoje é famosa no ChatGPT. Beleza? Eu li a entrevista dele. Que esse é o grande problema. Ele criou a empresa, né? Também na área de TI, para poder, de inteligência artificial, para poder tentar resolver isso. Né? Que esse para ele é o maior problema. Isso causa um grande desconforto, porque não é que eu não sei o que, eu não tenho nem noção de como que ela chegou naquilo. Quando eu abro para ver lá, mas eu uso lá e tem um raciocínio, aí lá tá ela dizendo, ela tá raciocinando. Filho, mas ela tinha 1 milhão de caminhos, por que ela pegou aquele? Entendeu? Por isso que quando você começa a entender a inteligência artificial, era para você perder o sono. Show? Quando, né? Hoje eu vi 3 inteligências artificiais conversando e de repente elas mudaram a linguagem. Começaram a falar de forma criptografada entre elas. Criando uma linguagem entre as 3. Para você ver, né? Então vamos lá. Hoje eu vi hoje. Ao analisarmos esse ponto, é fácil entendermos. Então aqui está, para pesquisa acadêmico, pode ser simples. Para a pessoa do meio acadêmico, científico, pode ser simples descobrir as linhas de comando. Na verdade, o que ela quer dizer aqui seria para o programador e não para o pesquisador em si, né? O resultado de uma pesquisa reflete em toda a sociedade. Beleza? Verdade? E o mínimo necessário é ter clareza quanto aos métodos usados, éticas dos profissionais e lisura nos ativos envolvidos. Aí só os ativos envolvidos aqui é que realmente ficou meio estranho. Ativos, como assim ativos? Né? Aí você fica pensando, mas ativos envolvidos? Não entendi. O que é ativos envolvidos? O ativo é o dado? O dado é ativo? Né? Então, essa expressão ativos envolvidos talvez seja da formação dela. Ela pode ser formada em contabilidade. E aí ela está trazendo uma palavra do repertório dela de contabilidade para a redação. Talvez ela seja contadora. Aí, os dados envolvidos são ativos. Né? Então, ativos envolvidos tem um significado no mundo contábil. Ela pode ser... Da administração não usa essa expressão, né? Então, ou ela deve ser contadora mesmo. Depois, Marta, quando você estiver aqui, comenta aqui embaixo. Você é formado em quê? Para a gente descobrir de onde que veio essa expressão, ativos envolvidos. Mas isso aí não tem... No texto, o examinador vai ficar só pensando, como assim ativos envolvidos? Não entendi, tá bom? Mas presta atenção, ela já avançou em relação aos outros colegas.
Por quê? Porque ela já apresentou o que eu quero. O que o examinador quer? Exatamente isso. Só que por que ela é conceito 3? Então, de 10 pontos, ela tirou 7,5, né? Então, por que ela é 7,5? Ou seja, conceito 3. Opa, peraí, não abri aqui, calma aí, gente. Por que ela é... caramba. Peraí. Então, por que ela é 7,5? Né? Então, por que ela é... lembra que a gente pegou a nota 10, né? Cada item vale 10. A gente pegou 10 e dividiu por quanto? Por 4. Dá 2,5. Então, ela tirou 3. Por quê? Porque ela desenvolve forma suficiente. Como assim? Ela menciona apenas uma implicação. Tá bom? Ela menciona uma implicação. E essa única implicação que ela menciona, ela desenvolve de forma insuficiente. Por quê? Então, olha a lógica. Eu quero que você entenda a lógica. O que ela fez desenvolve essa implicação de forma insuficiente. Por quê? Porque quando eu vou analisar o que ela escreveu, eu vejo que tem uma incoerência no ativos envolvidos, né? Ela está confundindo programador com pesquisador, né? Porque quem faz a linha de comando da IA são os programadores, são os desenvolvedores da IA, né? Não é o pesquisador. O pesquisador ele entra com os dados, ele entra com prompt, né? Engenharia de prompt, etc. Mas a parte interna do mecanismo da IA, ninguém tem acesso. Quem tem acesso são os donos, né, de cada IA que tem aí. De cada IA que tem. Eu conheço 4, né? Eu conheço a Gemini, a Grok, o Chat e eu conheço a Deep, né? Beleza? E a semana que vem a gente vai começar o tal de agentes. Eles querem criar o tal do agentes de auditoria, né? Na verdade, eles querem, né, substituir os auditores por IA. Essa é a verdade. E vão conseguir, né? Por quê? Porque um agente, o cara trabalha 24 horas, né? Um agente de IA trabalha 24 horas, o auditor é só 6 horas corridas, beleza? Então é outra carga horária. Então vamos lá. Vem comigo. Depois que eles conseguirem passar o que eles precisam da cabeça dos auditores para a IA, acabou, meu irmão. Pode. Esse é o futuro. O futuro é dominar isso. Beleza? Então, vamos lá. Então, Kate, por isso que ela é insuficiente, porque ela faz apenas uma implicação e a implicação que ela faz tem inconsistências internas. Isso é considerado insuficiente. Gostou? Então, te vejo na nossa próxima correção do dia, trabalhando aí a redação da Renilda. Renilda, vamos ver como você fez aí as implicações. Um beijo, abraço e até a nossa próxima correção do dia. Tchau, tchau.